minha maior dificuldade era extrair da área, por exemplo, de remuneração, o que eles precisavam comunicar. O meu primeiro grande desafio foi, inclusive, ensinar as pessoas de remuneração a escrever. Que o bom comunicador não é o que fala, né? É o que escuta. A empresa para o funcionário, muitas vezes, é o gestor. É o gestor. Né? O papel da comunicação, não só dentro da remuneração, mas de todo o RH, é também empoderar os gestores, empoderar quem influencia, né? A poder passar a mensagem da melhor forma. Né? Você saber que você não faz direito é o primeiro passo. Né? Você senta com os gestores e fala, é isso que vocês têm que falar, não pode pôr nem uma vírgula. Eu sei que por trás, não ter o aumento por mérito significava não ter gente demitida. Mas eu não vou poder falar isso pra pessoa. Olha que processo de comunicação, como ele desgasta nesse caminho todo. Por isso que às vezes é mais fácil falar, eu não me posiciono, aumento o salário. Uma das chaves de sucesso para todo esse processo de comunicação, isso em qualquer aspecto, né? Eu acho que é empatia, Exato. Né? É tanta empatia para saber assim, eu vou comunicar para aquela pessoa como é que ela gostaria de receber, como é que... A grande parte interessante não é nem a exploração do mecanismo, é o entendimento do negócio. Exato. Gosta de capital inicial? Era na Paula e agora é na Natasha. Não, era mais legal quando... Tinha uma época que eu andava muito com uma amiga minha, Ana Paula, aí a piada era pronta, né? Porque era a gente tirava foto, era Ana Paula e depois a Natasha. Eu devia ter feito na hora que tava valendo, né? Agora você gastou a piada, mas já tava gravando, eu acho, né, Rodrigão? Olha lá. Seja bem-vindo, então. As câmeras aqui, elas pegam tudo, rapaz. Tá achando o quê? Seja muito bem-vindo ao podcast Quinto Dia Útil, então, com essa introdução maravilhosa do Emerson. Já provocando a nossa convidada aqui, a Natasha. Então, você já tem um spoiler aí do nome da convidada de hoje. Mas hoje a gente vai falar de um negócio aqui que eu gosto muito, tá sempre muito presente na minha vida. Desde criança eu fui uma criança assim, aquela criança é comunicativa. Eu não parava de falar, puxava assunto na mesa com os adultos, falava assim, viu? Não fala agora não, deixa os adultos conversar, sabe? Era um negócio assim. Quando eu dormia, meus pais davam graças a Deus que dormiu no banco de trás, porque eu ficava falando. E hoje, aí eu resolvi trabalhar com comunicação, né? E hoje trouxemos uma convidada aqui para falar sobre esse assunto. Bom, já vou pedir pra abrir a câmera aqui, não sei se abriu, abre aí a câmera aqui pra mostrar com essa mesa aqui. A gente tá sem o retorno aqui, Rodrigo, depois joga pra gente enxergar aqui, ó. Com essa mesa aqui cheia de gente, todo mundo devidamente protegido, né, com máscara e tudo, mas a gente tá muito feliz com o coração quentinho de ter todo mundo aqui. O Carlos Silva, nosso parceiro. Aí, Fê. O dono e proprietário da Forma, parceira oficial da World at Work no Brasil. E parceira da Carreira Miller também, no Brasil. Com certeza. E no mundo. E a Nath, Natasha Bontempi. Muito bem-vinda, Nath. A gente vai falar hoje aqui sobre comunicação de remuneração total, certo? Uhum. Bom, antes da gente Tema então... bom, hein? Tema que bom. seara, Vixe, que tem assunto, hein, pra falar. Antes de eu fazer a apresentação formal, então, da nossa convidada, eu colocar ela na caixinha que o Emerson vive falando aí, do pessoal, tal, não sei o quê. Eu não gosto disso, não. Que não gosta, mas a gente precisa pôr. Algumas caixinhas a gente precisa pôr pelo menos pra começar a conversa. Contextualizar, né? Pra começar a conversa. Bom, essa série de episódios que vocês estão assistindo, então, ela faz esse vídeo, essa conversa de hoje faz parte de uma série de episódios especiais para contar um pouquinho sobre a certificação internacional de remuneração que a Forma trouxe para o Brasil. Essa certificação é da World at Work. Então, o Carlos depois vai falar um pouquinho brevemente pra gente o que é essa certificação, o que a Forma tem a ver com tudo isso e tal. Mas a Nath, que tá aqui hoje com a gente, ela é professora de comunicação e remuneração total dentro desse conjunto de cursos da certificação, né, Carlos? Conta um pouquinho pra gente aí o que é essa... Legal, Fê. Bom, a gente trouxe, então, né, para o Brasil a World at Work, que é uma associação de profissionais de remuneração que já existe há 66 anos, né? Esse ano está fazendo 66 anos, e é uma referência para profissionais de remuneração no mundo todo, por todos os seus conteúdos, pelos cursos, pelas certificações, pelos congressos que faz, né? E a gente, então, conseguiu, né, uma parceria com a World at Work para trazer esses cursos, né? Então, os mesmos cursos que são oferecidos nos Estados Unidos, hoje a gente tem aqui no Brasil, em português, com professores brasileiros certificados pela World at Work, para trazer
todo esse conteúdo e a gente poder desenvolver. Além dos congressos, a gente vai ter o congresso agora em outubro também, né? Tem um congresso da World at Work que vai ser virtual, inclusive, todo mundo super convidado para participar também. E, enfim, então a gente tem aí trazendo algo que é muito relevante para a carreira dos profissionais de remuneração que querem se desenvolver, que querem aprender, que querem assumir uma posição de liderança ou querem ter uma abordagem mais consultiva, mais estratégica no desenvolvimento aí dos seus planos. É isso aí. Pra gente falar bonito aqui, pra você entender também, além das bonitas palavras do Carlos, mas também como tá escrito lá, descrito no site da Forma, essa certificação, ela vai comprovar que você possui conhecimento essencial para integrar programas globais de remuneração e estratégia de negócios. Então, esse aí é um resumo, né, do que é a certificação. É isso aí. Não é só isso não, é muito mais, é muito mais. Você vai conhecer um pouquinho E mais no hoje. final do curso, você sai aprendendo a falar World at Work. Não, mas esse é o TCC. Esse é o TCC, Esse é o para TCC. comprovar. É lá que você junta e fala... Aí, isso É o trava-línguas. Porque começa aqui, World at Work, World at Work. O Word do Microsoft at Work. É isso. Bom, já que você tá aí numa plataforma ouvindo a gente no YouTube, no Spotify, Deezer, sei lá, já clica no botão de follow, seguir, inscrever-se. Procura esse botão por aí. Fala pra plataforma que você gosta desse conteúdo, que isso te interessa. Não só pra seguir a gente não, mas porque aí você vai se comunicar com a tecnologia e dizer assim, me traz mais coisa disso aí, que eu quero beber dessa fonte. E aí a gente cumpre o nosso propósito de ter gente cada vez mais parruda, capacitada no RH. E você também acompanha tudo que tem de novo por aqui. Bom, chega de falação, apresentar formalmente a Nath agora. A Natasha Bontempo, ou Nath, que eu já tô chamando de Nath aqui, já virou minha íntima. Ela é formada em Relações Públicas pela USP, com mais de 16 anos de experiência em RH, em empresas de todos os tamanhos, consultora de treinamento e desenvolvimento, especialista em habilidades socioemocionais e soft skills, instrutora de mindfulness e palestrante. Mas não é só isso, não. Ela também, rapaz, já foi lá no TEDx. TEDx Laçador. TEDx. Trava-língua. World at Work. Falando sobre mindfulness. Ela é uma comunicadora nata. Hoje ela é líder de recursos humanos na Bravo GRC. E terapeuta no Zen Club. Você tá achando o quê? Que a nossa investigação, o nosso trabalho investigativo aqui é forte, rapaz. Tem um Instagram muito legal chamado Café com Mindfulness. E é professora de comunicação estratégica de remuneração total na Forma, que é parceira da World at Work. Pergunta. Nath. Quantas horas tem seu dia? Né? Nossa, não sei. Mas eu não tenho filhos, isso ajuda, né? Quantas horas tem o dia, quantas folhas tem o currículo? Como é que você botou tudo isso? Porque no LinkedIn, né, dá pra... Mas num currículo, rapaz, é muita coisa. Mas, Nath, quem que é você? Conta um pouquinho do que você gosta de fazer, quando você não tá mergulhada nesse mundo de negócios corporativo aqui, quando você desliga o computador. Conta pra gente aí. Ah, legal. Bom, primeiro uma honra estar aqui com vocês. Dizer que eu cheguei no Carlos por causa de vocês. Ouvindo o Quinto Dia Útil, eu falei, acho que eu preciso aprender mais de remuneração. Eu acho que esse cara deve ter alguma coisa pra mim. Foi assim que eu cheguei nele. Então... Ah, é mesmo? Foi por causa de verdade. vocês. Que legal, cara. Vocês são Olha só, pensadores. Pois é, você não sabe o poder Agora ferrou, rapaz. da destruição que dá pra... Agora a responsabilidade. Não, agora... e a gente comprova, né? Olha aí, né? Funciona. Maneiro. Pego os episódios de vocês, mando pros amigos. Eu sou cara. ouvinte, é uma honra Claro. mesmo estar aqui com vocês. Ai, que legal. Então, nas horas vagas eu escuto muito podcast, não só de RH. Tava conversando com a Fê. Bom, pode me chamar de Nath, porque a chance de você me chamar de qualquer outra coisa que não seja Natasha é enorme. Então, Nath já... Vira resume. Natália, né? Natália, Samantha. às vezes- Samantha. Samantha. Samantha, É tipo o Emerson com Anderson. o né? Emerson Meu também, Anderson, às vezes você é fala, Anderson, às "Pô, vezes é Márcio. Márcio", você fala, caramba. Nossa, de Emerson pra Márcio aí Pois também. mas não tem nada a ver, né? Então, Mas mas eu- Samantha, o que tem a ver Exato, Samantha com Natasha? Às vezes me chamam de Marcos, né? Marcos. Porque Carlos, Marcos, às vezes é, né? A gente mas- tem, se você Sei lá. ouve o podcast aí, tem o Ricardo, nosso amigo Ricardo, ele me chama de Renata. Eu não sei Renata. por quê. Ele, em todo podcast, aí virou uma piada interna já, que fala assim, a Fernanda e a Renata. Fernanda Renata. Já virou, já abracei já a Renata. Mas, enfim, então... eu estava contando pra Fer que eu sou uma super podcast-holic. Mas Quinto Dia Útil eu só escuto durante a semana. Final de semana eu só escuto coisas mais
Às vezes Mais até light. bagaceira, né? Aham. Aquelas coisas pra gente rir. A gente tem que ser mais bagaceira, então, porque a gente quer chegar no final de semana com as pessoas. Vamos fazer isso. Então aí tem que falar de outras coisas que não de trabalho, né? Pode crer, a gente tem uma A gente ideia, tem né? uma Depois ideia, das mas- 5, se É. prepara, se Bora, prepara. bora. A gente tem Ó, uma... conta comigo pra depois das Já tem até o ambiente, né? Já, Que vai já. ser, né? Happy hour. Já tem. Boa, essa é boa. Enfim, então eu escuto muito podcast de todos os assuntos, de tudo que você pode imaginar, de notícia, enfim, a fofoca. Uhum. Que é Nelson notícia Rubens. também. É, exatamente. Que é notícia, É. fofoca é notícia. Eu tenho um gato, então agora na pandemia eu não tenho feito tantas coisas além de trabalhar e cuidar de um gato, que tava contando também que é um gato que tem ansiedade, então ele precisa de bastante atenção, carinho. Ele participa de todos os calls. Dos cursos também, o gato cursos, também né, a gente é. É porque o curso é exatamente no horário da brincadeira e do jantar dele. Então, em algum momento eu tenho que parar tudo e A dar gente- comida, atenção. A gente, como remuneração pra ele, a gente manda um Whiskas lá pra ele. lá de- Whiskas sachê, É. Whiskas sachê funciona. crer. É o melhor benefício pro É. gato. Inclusive, você sabe que agora a gente tem falado, até na empresa a gente tem falado um pouco aí, como é que a gente vai também... principalmente agora que a gente está trabalhando muito de casa, os bichos definitivamente fazem parte, Fazem né? parte. Uhum. Como é que a gente inclui também benefícios para... E tem, Os né? pets. Tem. É, porque Tem se a você. Como paternidade. descobrimos aqui, né? Se você adota um pet, você ganha 2 dias Tem agora. algumas né? empresas que Tem. têm um benefício, então, eles dão 2 dias off pra você, Ah, pra cuidar de, né, toda a integração, não sei como é que é, o onboarding do gato, do pet em casa. pois mas é uma adaptação, né? E tem também seguro de animal animal, também, né? enfim, tem alguns benefícios Tem. aí que dá pra... Porque acabou que hoje o pet é família, né, gente? Eu que Sim. moro sozinha numa pandemia, sou eu e o gato. Então, nas horas vagas, eu gosto muito dos podcasts e do cat, né? Inclusive, tem podcast de cat. Podcast. Tem o podcast também. Bom, eu gosto muito de escrever. Ultimamente, confesso que não tenho tido muito tempo, mas eu acho que eu comecei por aí, viu, Fê, na comunicação. Eu comecei a escrever antes de eu aprender a escrever. Então, acho que foi daí que veio. Eu queria ser atriz, astronauta e relações públicas. As Aí, 3 coisas. as 3 coisas. Bem alinhadas, assim, né? Bem. Tem bem a ver. É É bióloga também. Ah, Também. também, Eu tá. também Não, já tá quis ser legal. biólogo, cara. Não sei se Pô, tem alguma coisa a ver. Tem muitos RPs que desistiram de ser desistiram de ser biólogos e viraram RPs também. Acho que é a mesma relação de Uhum. Natasha e Samantha. Pode crer. Eu acho que existe uma conexão. Eu concordo contigo. Deve ter alguma coisa assim. E aí era mais fácil passar. A nota de corte era menor. E aí eu escolhi RP, foi assim. O Emer tem uma roupa que ele usa. Faz tempo que você não usa aquela sua camisa vermelha. Que ele fica com cara de professor de geografia. Também, às vezes, tem Eu isso, né? gosto Às vezes é o também. look da pessoa, É. parece, né? Eu gosto de história, geografia, eu gosto dessas coisas, cara. Nossa. Mas o que me fez passar no vestibular, na verdade, foi porque eu gostava de matemática, né? Muito louco. Pô, e Eu vai era boa em bem. fi- Sério, porque né? Legal. quem é RP é bom já de história, né? Então o que fazia, a minha diferença diferença. era exatas. Mas enfim, eu depois de um tempo, então eu entrei em RH, entrei trabalhando com comunicação em RH, mas depois de um tempo eu me dei conta, assim, o quanto que é importante a gente ensinar, né? Porque a gente só ensina aquilo que a gente precisa aprender. E trabalhando com treinamento, eu percebi que eu era uma excelente comunicóloga. Eu sabia escrever muito bem, eu sabia falar e fazer uma apresentação. Eu fiz um TEDx, TEDx. um TEDx, pronto. Pronto. Um TEDx. Vale qualquer um desses. Só não vale só chamar de TED, né? Só TED é só outra TED coisa. é outra coisa. Mas eu percebia que para ser uma boa comunicadora era muito mais do que só você saber escrever e ler e fazer apresentação. Sim. Porque a comunicação é muito mais sutil que isso, Exatamente. né? Sim. Então, eu acho que a gente só ensina o que a gente tem para aprender. E aí eu descobri essa forma de me desenvolver ensinando o outro. Então, acho que é uma outra parte minha também é aquela pessoa que gosta de ensinar o outro para poder Que aprender legal. mais. Nossa, É você que- fala muito comigo, assim, porque o podcast me descobri nesse sentido, assim. E o ensinar, ele te tira da zona de conforto, Isso, né? total. Porque você tem que estruturar o pensamento, você tem que ir atrás de outras coisas.
você tem gente trazendo coisas diferentes para a Exato. mesa ali, para você discutir coisas que talvez você não tenha pensado, não tenha vivido, né? Então é muito rico, é muito rico Exato, mesmo. jogo de cintura que você precisa ter. Nos cursos da forma, não precisa ter tanto jogo de cintura, que o povo é muito legal, né? Sempre, Mas a gente claro. passa por umas coisas aí na vida que Acontece. são bem doidas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. E eu acho que isso também me coloca numa posição mais humilde, sabe? Não aqui tá ali ensinando, mas na que tá ali para aprender, mais do que qualquer coisa. Eu acho que essa é talvez a virtude melhor de um comunicador, porque você imagina um comunicador que não se alimenta de nada, né? A Exato. chance dele soltar um monte de besteira pro mundo, e tem. Tem. Se hoje o que a gente mais tem né, nessa linha de gente fazendo merda e influenciando outras pessoas, Pois né? Porque não se alimenta direitinho. Né? E porque acha que pode falar qualquer coisa, né? Exato. E assim, o importante é aparecer, né? E Uhum. não é essa linha, né? Sim. É. Acho que a gente tem evoluído muito nesse sentido, assim, de ter se colocado, aprendido a se colocar no lugar do outro em posições Uhum. em onde a gente tem influência, né? Acho que isso é muito... Exato. Você falou de comunicação, eu fiz jornalismo porque eu não sei matemática, eu não posso com sangue. Não, um osso torto ali, vixe Maria, esquece. E eu escrevia bem, assim, então eu falava assim, nossa, tem que ser jornalista e tal. E eu fui fazer jornalismo. E aí, no meio da faculdade, eu adorei, assim, curti muito, assim, mas hoje eu faria, sei lá, história, filosofia, Eu qualquer também. outra coisa. Ou assim, economia. também. Acho que eu faria economia hoje em dia. Sim. Eu faço só economia, mentira, nem faço isso também. Na vida, assim. Não economizo nem meu dinheiro hoje em dia. É, melhor. Não. Pô, Desperdiçar É a muito mais faculdade, que não, isso, né, economia. E depois que falam que administrador de empresa é a profissão de quem não sabe o que fazer, né? Assim, né? Porque eu jornalista, sempre às ouvi vezes- isso, eu sou administrador, Não, eu sempre ó, ouvi você isso. pode né? descansar em paz, que jornalismo, às vezes, então, no meu caso, não foi muito saber o que fazer, foi mais do tipo assim, o que me sobrou aqui de opção? Eu gosto de escrever. É que eu acho que tem uma habilidade no jornalista, assim, que, na verdade, acho que existe um negócio que a gente forma uma profissão no meio do caminho e você é o título que você estudou, mas você não é aquilo. Tipo, tem psicólogos, mas tem psicólogos e tem psicólogos. Tem um psicólogo que é o título, que ele não sabe. Ele tem um título que ele ganhou porque ele estudou, ele segue. E tem um cara que se interessa por entender o outro e fazer o outro buscar a resolução dos próprios problemas e por aí vai, né? Eu acho que dentro do jornalismo é um pouco disso. Quando o jornalismo acontece esse lance na profissão, teoricamente, de você botar um comunicador lá e falar, por que não um jornalista a mais? A habilidade de você perguntar, de você investigar, é muito doido, né? Mas Aquela o psicólogo sacada, né? Faz o isso, psicólogo faz isso também. É verdade. É exatamente essa mesma habilidade. Ser investigativo, né? É tipo Sócrates, assim, quando ficava na rua, passava, eu domino. O que é isso que você sabe? O cara, é um negócio de investigar que você aprende, mas ao mesmo tempo, tem muita inteligência nisso. Cara. Sim, e de muitas coisas assim que você não conhece, né? E assim, até por não conhecer, mas você tem uma abordagem ali para começar a puxar aquele assunto, que é um negócio muito legal, né? Sabe a sensação, quando eu estou no meu chapéu terapeuta, a sensação que eu tenho? Sabe quando você vai tirar aquele cravo super... Essa sensação. Você gosta de tirar cravo? Não gosto. Porque tem gente que é viciada com aqueles vídeos da internet que fica tirando cravo assim, né? Adoro. Mas eu Nossa. sou viciada em ajudar as pessoas a Atira. tirar os seus próprios Pode crer. cravos. Essa sensação que eu tenho. Eu acho que o jornalista também tem, né? Essa sensação, ele de espremer o negócio até sair, né? Eu acho que Eu acho incrível isso, cara. Eu vejo trabalho assim, tipo... aquele programa da Marília Gabriela mesmo, nem sei se tem ainda, mas quando ela fazia, achava aquilo 10, sabe? O jeito dela conseguir colocar o convidado numa situação, às vezes, apertada ali, um negócio, e vai jogando com as perguntas. É sensacional. Bom, algumas vezes eu já tive a oportunidade ou de participar de podcast, ou de ser entrevistada, e cara, o lado de cá de ser entrevistado, quando você tem um bom jornalista, você flui, você não sente que você deixou de falar alguma coisa. Você não sai falando, putz, esqueci de falar isso. Nossa. E recentemente eu participei de um podcast daquela revista Vida Simples. E a Ana Holanda, que é a editora-chefe, ela é uma que é do Eugênio, deusa. né? É Que do Eugênio Mussac, que tá com a né? gente aqui, Ela é uma deusa, né? A Ana Holanda. E, cara, sabe quando você sai, você fala... Nossa, mas como que em meia hora, porque é bem curtinho, como que em meia hora eu consegui, assim, e tô saindo
sem a sensação de ter faltado, sem a sensação da falta. Então, eu acho que é uma habilidade incrível, né? Incrível. Mas acho que essa é a diferença, né, do que o Emer estava falando, de você ser o profissional que você é, né? Você falou, né? Tem psicólogo e psicólogo, né? Tem administrador e administrador. Eu acho que é muito disso, né? Assim, porque, assim, se você for olhar, talvez todos tenham tido ali muito uma mesma base, uma base muito parecida de conhecimento, de aula, enfim. Mas o que você faz com aquilo que você aprendeu, né? Acho que essa é a grande sacada do profissional, né? O quanto que você pega aquilo e você coloca energia e desenvolve e ganha a tua quilometragem, né? A gente falava um pouco disso antes também, né? Assim, ó, a quilometragem que você ganha, que é o que vai te preparar para a vida também, né? Tem muito a ver com isso, né? Eu sempre me sinto meio sem saber o que responder quando você vai preencher algum formulário, alguma coisa assim, profissão. Aí eu fico, que é o que eu me formei, o que eu faço, o que eu faço, meu Deus. Aí é só uma pergunta, eu tô lá assim, eu ponho jornalista, eu ponho podcaster, analista de marketing. Hoje a gente fala, né, das carreiras múltiplas, né? Então, assim, é muito complicado se definir numa única palavra. Aí eu ponho, assim, se é pra hotel só lá, coloca qualquer coisa aí, beleza. Da próxima vez no hotel eu vou pôr podcaster. Porque daí o que o cara vai fazer com aquilo lá? Nada, né? Boa. Mas tem um ponto, que é a matéria de hoje. O que é que você quer comunicar? Exatamente. Exato. Entende? A hora que você quer... Eu tenho certeza. Fernanda olha e fala assim, quero crescer pra cima do cara. Vou botar jornalista aqui. Tá. Deus o livre, botar jornalista lá, o cara começar a me botar na parede. Dá uma carteirada aqui. Eu também sou. Onde você trabalhou? Na carreira Biller. O que é que a gente quer comunicar, né? E aí vai e cai. E dentro do salário, como é que você caiu pra comunicar isso, né? Então, eu caí, na verdade, primeiro em RH, né? Como comunicação de RH. Eu entrei como estagiária, mas eu era responsável por clima, eventos e comunicação da área. E foi muito bacana, porque eu tava conversando pro cara, porque daí ainda que você não tenha experiência generalista, né? Porque é uma carreira especialista dentro de RH. Nem é uma carreira de RH, na verdade, mas você vai aprendendo um pouquinho de tudo. Então, você tem que saber comunicar tudo, né? Você tem que saber passar aquela mensagem. E a minha maior dificuldade era extrair da área, por exemplo, de remuneração, o que eles precisavam comunicar. Então, foi assim que eu comecei em comunicação. Acho que é um link importante, né, Nath? Assim, de você traduzir o tequinês para o impacto que você quer chegar com as pessoas. E para pessoas distintas, né? Porque você tem do públicos diferentes. Executivo até ali o jovem aprendiz que tem que saber. E esse cuidado que você falou do que a gente quer comunicar, eu acho muito interessante, porque tem um movimento agora até vindo dos próprios RHs, do tipo assim, vamos comunicar um plano de cargos. E o nome, será que o nome já é o ideal? A gente trata plano de cargos e salários? O que isso vai despertar na pessoa que vai ouvir? Será que plano de remuneração? Será que as pessoas sabem o que é remuneração? E quando chegam esses inputs pra gente, eu fico sempre muito feliz, assim, porque significa que as pessoas estão refletindo sobre o que significa aquela palavra, aquele termo. O que você quer comunicar, será que vai de encontro pro seu objetivo? Não, eu hoje questiono, assim, a analista júnior, pleno e sênior, eu falo, mas júnior, pleno e sênior, será que faz sentido isso? Eu sou a favor de ser plena. Plena e ser... Plena. Atenção plena. Então, é bom todo mundo ser plena, né? Enfim, mas esses nomes... Mas para mim, eu acho que o meu primeiro grande desafio foi, inclusive, ensinar as pessoas de remuneração a escrever. Então, eu lembro uma pessoa que ela era responsável pela Fundação Previdenciária. E ela não conseguia nem pôr no e-mail para mim o que ela precisava. E aí, eu falava, gente, não sei nem por onde começar. Eu sentava do lado dela e falava assim, tá, me conta. Me conta. E ela me contava. Aí, das primeiras vezes, eu ia lá e construía. Eu falava, bom, mas agora eu vou porque pelo menos ela precisava me passar a informação do jeito que eu conseguisse entender. E aí, eu comecei a ensinar ela a escrever. E aí, foi um dia em especial que ela sentou e falou assim, nossa, o meu gerente, ele surta com os meus e-mails, porque ele não entende nada. Então, vamos aprender a escrever. E aí, eu comecei a ensinar ela a escrever, inclusive para o gerente dela. E ela, enfim, e aí, aos poucos, ela veio falando, nossa, você não tem noção como isso está me ajudando. Como isso está abrindo portas para mim.
E olha só que louco, hoje ela não trabalha mais na área nem de remuneração, nem de benefícios, ela virou vendedora, né? Então, eu acho que... E o vendedor é um excelente comunicador também. Então, eu acho que esse também é um exercício, né? Da gente que é da comunicação... Para eu deixar de ser só a técnica que escreve, mas como é que eu ensino o outro também a passar a informação? Acho que isso é muito importante, né? E tem um pouco do que a gente estava falando, né? Por que eu preciso represar em mim esse conhecimento? Por que eu não ensino o outro? E aí, legal, eu vou trabalhar mais na estratégia. Como é que a gente, então, pode comunicar isso de uma outra forma? Será que tem algum jeito... Enfim, será que eu tenho que fazer diferentes comunicações para diferentes públicos? E aí a gente entra na estratégia. Mas a comunicação, a gente pode empoderar o outro a fazer isso, sabe? Então, acho que esse foi meu primeiro exercício. Daí, depois eu fiz uma curva. Aí eu acabei trabalhando muito com Employee Relations, que é uma comunicação dureza, né? Porque comunicar acordo sindical não é a coisa mais legal do mundo. Ou uma lei que vem, né? Como é que você vai contar isso para a pessoa que... De uma forma didática, né? E aí eu já gostava muito de escrever, né? E aí, assim, a empresa que eu trabalhava começou a dar uma abertura para a gente poder escrever de outras formas. Então, fazer mais um blogging, essas coisas. Aí é onde eu mais gosto mesmo. Legal. É onde você consegue escrever mais num formato ou de crônica, né? Ou de uma coluna, né? E aí você consegue influenciar. Então, eu acho que também tem esse outro lado. Que outras formas eu posso passar minha mensagem? Não precisa ser só aquele e-mail formal ou mesmo a newsletter. Mas será que eu não posso comunicar pela emoção, né? E aí, para mim, eu acho que hoje a grande chave que eu acho que o bom comunicador não é o que fala, né? É o que escuta. Então, é aí que você pega tem as grandes sacadas de comunicação. Hoje eu tenho uma função mais generalista, né? Então, basicamente, todas as comunicações que são da área... eu faço junto com uma pessoa que, inclusive, fez o curso com a gente. Contei para ela que eu estava no curso essa semana. Que legal. Eu quero continuar fazendo. Ela nem é de remuneração, mas enfim. Ela gostou bastante. E, enfim, conto com uma pessoa que também é especialista em comunicação. E eu falei para ela, olha... sabe tudo aquilo que a gente quer fazer? A metodologia da World at Work, ela organiza. Eu com problema de microfone. Porque eu falo com as mãos também, né? É uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação. Enfim, e aí eu falei, sabe tudo aquilo que a gente quer fazer? Aqui tá estruturado, mas eu não posso compartilhar Fui safa, hein? Eu posso compartilhar o material. Agora, se você fizer o curso, a gente pode trocar figurinha de igual para igual. Vendedora. E aí eu levei a pessoa de comunicação da empresa pro curso. Então é muito legal, porque hoje a gente consegue, né, estruturar juntas a forma como a gente vai fazer as coisas, né? Então, qual que vai ser o plano de comunicação? Que eu acho que essa é a grande sacada, né, desse módulo em específico. Como é que você realmente planeja? Como é que você faz uma comunicação estratégica? Né? Isso é muito legal. Porque eu acho que tem um lance muito especial nisso, né? Quando a gente fala de comunicação para o público interno, e especialmente de remuneração, quantas vezes, né? E acho que vocês devem ter passado muito por isso também, né? Quantas vezes a gente não pega, às vezes, empresas que têm ali um bom plano de remuneração, né? Tem um bom posicionamento em relação ao mercado, né? Ou seja, oferece ali bons salários, o variável está bem feitinho, benefícios e tal, mas a percepção dos funcionários muitas vezes é ruim, né? Não percebem aquilo. Então, às vezes a empresa tem um baita do investimento, especialmente benefícios, né? Pô, benefícios nem se fala, às vezes a percepção cai lá embaixo. E justamente porque muitas vezes falta uma comunicação bem feita, né? A gente estava falando disso, né? O próprio Lamsam você pode vender a ideia que você ideia de um jeito, não consigo te dar mais aumento, tá aqui uma graninha. Ou não, olha, você é tão importante pra gente que ainda que eu não posso te dar um aumento, tenho uma outra forma, mas eu quero te recompensar por isso, né? E muitas vezes eu acho que esse também é o papel, e aí é o papel não da pessoa de comunicação, mas da pessoa que cuida da estratégia da área, de como é que você fala aquilo, né? E
mais uma vez, empoderar o gestor a poder Uhum. fazer isso. É. Porque acho que esse também é um grande lance. De Sim. como é que você empodera a pessoa que vai falar por você. Que tá lá na ponta, né? Tá Que vai lá falar na com o ponta. funcionário, né? A gente não pode esquecer que a empresa para o funcionário muitas vezes é o gestor, gestor. né? Uhum. Então a gente Sim. está lá pensando, tentando um monte de coisa e a comunicação que sai do gestor, às vezes, ou não sai, né? O que não sei o que é pior, né? Sair ruim, ou não Ou não sair, né? Ou sair torta, enfim. Ou aquela coisa, fala lá com o RH, né? Assim, né? Então Uma não. omissão, né? É. Sabe que você falou isso do Lamp Sun e tal? Isso me lembra. Bom, o Homo sapiens é uma espécie de narrativas, né? Uhum. Então, a gente, desde a nossa evolução ali Olha do lá, Yuval olha lá. Harari, que eu já assumi já que toda vez que eu falar do Yuval Harari, o Emerson vai me zoar, mas é porque ele é muito bom. O cara é bom, mano. Vai, Ele é bom. vai tirando. Ele medita. Medita também, exatamente. Inclusive, é ele que eu fico me preparando pra se eu encontrar com ele pessoalmente. Ela até eu tenho um gagueja, velho. Você vê, repertório. só de falar do Eu tenho um cara, ela já dá... repertório de perguntas já que eu quero fazer pra ele. O dia que eu encontrei a Monja Cohen, eu não conseguia falar com ela. Sério? Você Não conseguia conheceu falar ela? com ela. Conheci. Eu fiz uma assessoria de imprensa pra ela. Nossa. Eu não conseguia abrir a boca. Aí eu fui falar, meu professor de meditação, ele falou, como é que foi? Eu falei, às vezes eu gaguejo falando com você, imagina com a... Nossa, eu adoro com a ela monja. também. Ela também acho que não ia dar muito certo. Viu, mas não foi a Monja Cohen que foi eleita agora da garota da... Da Ambev. Isso. Também. Não é um paradoxo? Cara, eu tô falando de comunicação, eu tive um parênteses. Você soube disso? Não soube. Ela foi eleita, como que chama? A embaixador de marca. Nubank trouxe, por exemplo, a Anitta. A Anitta. Anitta, é. a Monja Cohen. Não, mas é que ela tem uma função específica. Agora, Embaixadora da moderação. Da moderação, de bebidas é. alcoólicas. Meu, é um negócio que... Não, eu queria falar que beber cerveja às vezes é uma meditação, né? pode Lá ser, em casa. Depois da quinta, sexta, você já tá meditando até. Mas pode ser, sim, dependendo de como você usa, né? Se você tá ali Sim. bebendo em atenção Consciente, plena, com isso, consciência, é bem exatamente. bacana. É bem Exatamente. bacana. Mas tem um lance, né, do que comunica. Porque você olha É. para um lado, assim, que você não associaria, né, com esse tipo de consumo, num estilo de bebida. Mas, enfim, a gente tá falando de comunicação, mas não vamos tratar esse tema. Mas é a não, continue. narrativa, né? É o que eu tava falando. Que são as narrativas. Então, quando a gente pega um Lamp Sun, por exemplo, e joga, tipo assim, um dinheiro aí pra você aí, porque não dá pra fazer mais nada, tal, um dinheirinho. Você não construiu uma narrativa pro cara, né? Exato. Agora, se você diz pra ele assim, sua trajetória até aqui, o impacto que teve, o resultado que você trouxe. Você põe o cara numa narrativa, num pertencimento, e aí ele fala, putz, que legal que eu recebi aquele dinheiro, que daí nem é um reconhecimento, né? Exato. Não vira um dinheiro. Recebi um dinheiro lá da firma lá, vira um reconhecimento, né? E isso acho que é uma valorização do nosso trabalho Sim, também, enquanto da profissionais de estratégia. remuneração. Porque assim, você tem que pensar em estratégias, Uhum. você tem que negociar internamente, você tem que ter apoio da diretoria, você tem que conseguir orçamento, Sim. não sei o que e tal. Para no final das Pra contas você chegar lá e falar virar assim, um dinheirinho, É. não dá. tem que valorizar isso. E quando a né? pessoa pergunta assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô ganhando isso? Por que eu valho isso, né? Acho que é uma coisa também que cai muito, assim. Você tem que dar uma narrativa pra pessoa. A pessoa tá esperando tá esperando pertencer a uma narrativa. Exato. E aí, eu lembrei do Simba, do Yuval Harari fala disso no livro. O Simba, quando ele chega pro pai dele, fala assim, pai, o que eu tenho que fazer aqui? O que a gente faz aqui, né? Qual que é o meu papel? Aí o pai dele leva ele lá, assim, na frente, e explica o ciclo da vida pra ele, né? E fala, que aí um bicho come o matinho ali, que daí outro bicho come o bicho, e daí não sei o quê, e é o ciclo da vida e tal. E aí ele explica uma narrativa pra ele. Imagina se ele só chegasse e falasse assim, é o seguinte, eu sou o rei daqui, entendeu? Você é meu filho, e daí é isso aí. Quando eu morrer, você vai virar rei. Não ia fazer sentido pra ele, mas quando ele Exato. empodera ele, tipo, de olhar pra tudo aquilo e falar assim, eu faço parte disso, importante disso, né? Parte importante. E a gente tem que entender que tem gente que consegue naturalmente ver o ciclo da vida. É. Que você fala assim, tô aqui, eu tava conversando com o Carlos no caminho pra cá e falando assim, pô, eu vejo a minha empresa hoje, assim, 3, 4 vezes maior do que ela tá hoje. É isso que eu tô construindo, o que eu tô fazendo aqui é pra 4 vezes maior do que o que ela tá hoje, né? Então, mas nem todo mundo tem. E aí, se você toma por base que você já tá vendo lá na frente, aquela pessoa que às vezes você precisa de uma ajuda, né? Limpar a lente do óculos dela, né? E ajudar ela a ver. Então, eu acho que isso tem a ver com comunicação. Então, o papel da comunicação, não só dentro da remuneração, mas de todo o RH, é também empoderar os gestores, empoderar quem influencia
né? A poder passar a mensagem da melhor forma, né? Sim. Acho que então vai além, sabe? E pensando num RH estratégico, é isso que é esperado, né? Sim, com certeza. Com certeza. Não pode falar. Não ia falar. É que ficou um silêncio e eu falei, eu ia falar um negócio. Não, Mas você tá procurando alguma coisa aí, ó, no Google aqui que eu tô vendo. Eu tô tentando aqui. achar. Sabe umas tirinhas que tem um canalzinho no Insta que fala assim, o que realmente aquela pessoa quis dizer, mas não como pode foi escrever registrado. isso não, é isso? É desse? É isso. Não pode escrever isso não. O Isso. Paulo não pode escrever, não podemos escrever isso na Bíblia. Pode crer. Aí fala, então põe assim. Pode crer. Bem isso. Eu queria saber um pouquinho, como é que a gente escolhe daí os elementos? Essa menina era da pegada. Ela sabe desses negócios de... Ela sabe todos os memes. Sabe, ela é danada. É um Isso aí, conhecimentos gerais. Porque assim, eu fico pensando, vai que um dia eu vou no show do milhão, né? Aí eu vou perder 1 milhão porque eu não sabia do meme do Paulo. Não pode escrever isso? Ah, não. Que o jovem da geração Z já sabe? Já Você sabe, não. exatamente. Não. Vai que cai essa na matemática. Se eu perder pra matemática, tudo bem, porque daí já é um fracasso aceitado na minha vida com números. Agora, pro meme, Mas não. pro meme não dá. Conhecimentos gerais, não. Conhecimentos gerais é... Mas fala o meme aí que você abriu, vai, depois eu faço Não, uma isso é pergunta. engraçado, né? Os caras estão muito doidos. É uma capacidade de produção que eu acho incrível. Pronto, eu já perdi aqui. Onde eu quero clicar? Lê daí, vê. Deus chamou os malucos pra tirar o certinho do sério e chamou os magricelos pra enlouquecer quem quer ficar monstrão. Mas Paulo, não pode escrever isso. Não, então escreve aí. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo pra confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo pra confundir os fortes. É tipo isso. muito E a Fala responsabilidade isso, de fala você... diferente, né? É o jeito, É o tá vendo? jeito, É o jeito, cara. De saber como... E acho que isso casa muito com a minha pergunta, que eu queria saber, assim, como que eu olho... Beleza, eu tenho um plano, eu olho pra minha empresa, quais são os elementos que eu preciso pensar, assim, pra saber como é que eu faço uma comunicação eficiente? Então, da cultura, da liderança, o que eu tenho que... Pra poder chegar no nível do Paulo e falar assim, não podemos escrever isso não, tá bom, então põe aí. Redige. É muito Ai, doido. no nível Jesus Cristo, né? Pode crer. Momento edição, né? Momento edição. Né? Pode falar, Emerson. Não. É que eu queria dizer que a gente, grande parte das vezes a gente falha porque a gente não faz o plano. Aham. A gente não faz, a gente não entende para quem a gente vai falar. A gente vai pro fazejamento, né? Não é planejamento, sim. é fazejamento, sai E, fazendo, assim, né? Em média, isso é 75% do trabalho, é o planejamento. Uhum. E aí a gente já vai lá, tá bom, abre aqui o e-mail e vou escrever o texto. Uhum. Né? Não é assim, né? Então, para quem que eu vou falar? Né? Quais são as mensagens principais que eu quero falar? Então, eu diria, e que é isso que esse curso ele tem de diferente. Uhum. E eu vou dizer até enfim, já uma estradinha aí percorrida, na hora que eu fui lá olhar o material, eu falei, putz, que legal isso, é isso mesmo, sabe? Então, acho que essa é a grande diferença do curso. Legal. Como é que você planeja de verdade? Não é só chegar, abrir o e-mail E eu ia falar isso agora, porque assim, 99,9% dos casos de comunicação de plano que chegam pra gente, porque a gente tem também essa vertente na carreira, a gente trabalha o plano e também tem o momento do plano de comunicação. Uhum. As pessoas chegam no plano, acabou o plano, agora eu preciso comunicar. Só pensou lá no final. Eu tenho que começar a pensar no começo, vou pensar na estratégia do plano, desenhar o plano. A comunicação tem que ser desde o começo. Desde o começo. E, mais uma vez, olha como é importante você trabalhar junto com quem decide as coisas, né? Porque se você começa a influenciar essas pessoas, elas vão te chamar logo para o começo da discussão, né? Então, vai desde você fazer pesquisa, né? Entender dentro de que cenário você está falando isso, né? Uma coisa é você falar, sei lá... Deixa eu pegar aqui alguns exemplos... Uma coisa é você falar que você, legal, eu vou agora te dar vale alimentação, que você só tinha vale refeição, vou te dar vale alimentação. Outra coisa é você vai dar vale alimentação porque estava dentro de algum acordo sindical e aquilo lá, assim, por detrás, né? Por detrás da mesa, tá? Porque, bom, alguém ali da empresa viu que era mais barato dar o vale alimentação, entendeu? Uhum. Então, assim, quando você é envolvido antes, ou quando pelo menos você influencia aquela pessoa que está fazendo aquela decisão, a bola já chega um pouco mais redonda, Sim. né? E que eu acho que é bacana do curso também, porque você justamente vai empoderar aquela pessoa. Não é a pessoa que vai escrever o texto, ou que vai fazer a peça, né, a arte gráfica.
é a pessoa que tá antes, né? Então, ela já vai ali mais estruturada, ela já vai chegar com a pessoa que vai fazer a comunicação propriamente dita, mas ela já vai chegar com muita coisa encaminhada. Então, acho que essa é a grande diferença. É o antes, não é a comunicação, é o antes. Todo problema de output é um problema de input. Exato. Então, se às vezes você não sabe como escrever... Se você entrar no computador, você vai escrever, você fala, não sei o que escrever, não sei. É porque teve um problema de repertório, de você ter conversado com outras pessoas, escutado as pessoas. Exato. Então, por exemplo, a gente tem... Hoje mesmo, eu tava indo encontrar o Carlos, e aí eu falei, putz, esqueci de colocar isso naquele texto, porque eu tenho que referenciar, porque foi feita uma pesquisa antes. Como já tem um tempão que ela foi feita, eu esqueci dela, mas tem que estar lá naquele comunicado, que foram os próprios colaboradores que pediram aquilo, sabe? Então a gente esquece. E aí, pô, eu tenho uma grande chance de vender e tô perdendo, né? Mas às vezes escapa, né? Às vezes escapa. Por isso que é legal você compartilhar, sabe? E uma outra coisa que não tá exatamente dentro da metodologia que eu gosto muito é de compartilhar mesmo. Chegar e falar assim, eu fiz isso daqui, tá? Chama alguém que você confia. Não precisa ser alguém da área. Né? Alguém que você confia. Não pode ser um parça também, não, pra não passar a mão na sua cabeça. Exato. Você vai falar que tá tudo bem. Se fosse parceiro de trabalho, mas se elas for o Emerson, pode mandar pra ele de qualquer jeito, que o cara é sincero. Sincerão. Fer, não tá legal. Mas o que não tá bom? Desde ali do primeiro parágrafo, do primeiro parágrafo ali até aquele último. O rodapé. Assim, o que tá entre o cabeçalho e o rodapé dá uma mudada, né? Assim, né? Repensa. Repensa. Mas chamar alguém pra ver junto com você. Mas aí, não mais uma vez, não o texto, mas o plano, né? Sim. Então, olha, eu tô pensando nisso daqui. O que você acha disso? Pô, bacana. E aí você compartilha com uma segunda pessoa com uma ideia diferente. E é muito legal, porque nas minhas experiências eu vejo que o negócio vai ganhando corpo, né? Eu tava montando um programa de estágio, e aí, conforme eu fui compartilhando, eu fui tendo mais ideia. Falei, nossa, tem que colocar isso, porque se não tiver isso, vai afetar nessa parte aqui por causa disso que eu tô fazendo. E, enfim, então acho que o compartilhar também é bastante importante. Não é parte da metodologia, mas é parte da minha experiência, né? Às vezes a gente quer guardar tudo pra gente, né? Porque fui eu que fiz isso. Não, olha, eu E outra coisa que eu uso também, aí é uma sacada. Na hora que eu vou chegar no CEO, eu falo, olha, eu já compartilhei com fulano, já compartilhei com não sei quem. Já validei. Já validei, fulano aqui falou, o advogado falou que pode, né? Então, não é só da minha cabeça. Não é só da minha cabeça. Então também o negócio chega redondo, não parece que... Então até para você argumentar também fica bem, bem bacana. Isso eu tô falando até da estratégia, né? Sim. Na hora que você vai compartilhar alguma estratégia. Então você já vai antes, amarrando ali com os stakeholders. O Rubem Alves fala uma coisa que é bem bonita naquele livro, O Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Que ele juntou um monte de coisa que ele viveu na vida e falou, cansei de fazer um negócio com roteiro. Eu vou colocar aqui umas coisas... Aí tem uma das partes que chama-se sobre o amar e o ouvir. Nós não amamos quem fala bonito, nós amamos quem ouve bonito. Aí vem um pouco do teu lado de sentar ali, como... Deixa eu ajudar esse cara a tirar esse cravo dele. Então é ouvir, deixa eu ouvir o que tá passando. Eu sou um cara ruim às vezes nisso. Porque talvez quem tá junto comigo vai saber, minha esposa já sabe disso, né? Mas o time às vezes olha e fala assim, porque chega aquele momento que a pessoa fala, cara, eu não tô legal assim, não tô bem. Aí a característica, não vou dizer que isso é muito masculino não, mas tem um pouco de influência, às vezes chega e fala, não, mas vamos resolver isso, deixa eu pensar. Aí você começa a falar, a pessoa fala, cara, eu só te falei que eu não tô legal e eu queria pelo menos ser Eu só queria não ficar legal um pouquinho Posso aqui. ficar tão legal sozinho, né? Sem que você tentasse resolver a parada. Que fica calado, meu, tipo... Então é uma luta isso, porque o plano de comunicação tem isso. Às vezes é o sair fazendo, é o fazer... Fazejamento. Você escuta, depois você começa. Mas assim, eu vou te dizer duas coisas, Emerson. A primeira é que você saber que você não faz direito é o primeiro passo, né? Boa, eu concordo. A gente usa muito em terapia, né? Pô, você já sabe que... Bom, já tem um passo, né? Já não tá, né? Então... Já reconheceu. Mas uma outra coisa, tem uma metodologia, porque eu fui me aprofundar nessas questões de escuta, porque realmente eu acho que era uma coisa que eu sentia que fazia falta em mim.
E tem uma metodologia chama... Ai, que a gente faz... Ó, tô aqui devendo pra você um workshop. Tá, verdade, verdade. Ó, lembrei aqui, ó. Veio aqui o Tá anotado lá, meu próprio viu? follow-up. A gente pode fazer de final de ano Não, com os tá na minha professores. listinha aqui. Gente, vamos Tá na combinar. listinha, vamos A combinar. gente chama eles também. Eu quero também. Não sei nem o que é, mas eu quero. É. É uma metodologia que se chama Thinking Environment. Como é que você cria um ambiente de pensamento? Uhum. E aí parte de alguns estudos de que para você ter boas ideias, você precisa ter um lugar onde você possa ser escutado, sem julgamento. E eu fui treinar, né? Fui treinar, porque eu falei, gente, eu preciso aprender a fazer isso. E é muito daí que vem, né? Então, quando você está escutando, quando o outro está falando, a chance das ideias irem se ampliando são maiores, né? Uhum. Então Não, só pra não perder... Ou então de você perceber que alguma coisa que você pensa ou que você acha da vida não tá certo. Porque às vezes quando a gente só pensa... Sei lá, passa, né? Mas quando você verbaliza isso... Já aconteceu, assim, muitas vezes de eu falar e falar... Nossa, acho que... É o famoso cai a ficha, né? Acho que não tá certo isso. Ou acho que é meio inconclusiva essa minha opinião. Exato. Acho que eu não conheci muitas realidades pra pensar isso. Exato. Só quando verbaliza. Quando tá na cabeça... Isso acontece todo dia, toda semana comigo na terapia. Mas eu tinha uma paciente, toda semana eu falo, nossa, Alice é minha terapeuta. Ai, Alice, agora entendi tudo. Tá bom. Ela fica lá só... Ela pra mim é um grande exemplo de escuta. Mas eu tinha uma paciente que ela falava que não caiu a ficha, caiu o orelhão inteiro. Nossa, caiu o orelhão! Agora eu vou ter que lidar com isso o resto da semana. Agora... Lida aí com o orelhão. Pra quem é jovem, não sabe, antigamente você põe a ficha. A gente vai ter que Pra explicar. poder fazer a ligação, né? Pra fazer uma ligação. E aí, não era nem o cartão, porque ainda O cartão já foi Não, o depois. cartão foi depois. Então é a ficha mesmo. Era no bolso que pesava aquele negócio. Pesava, você andava na... Tinha que levar umas 10, né? Dureza. Ai, ai. No episódio anterior, a gente tava falando de bip, né? Do Do bip, bip. o cara saía Pô, mas bip era moderno perto de uma ficha de orelhão. Mas moderno não era o convidado ter que sair da casa dele e ligar no orelhão pro número que apitou aqui. Olha, é verdade. Aí- De madrugada, né? De É, madrugada. Madrugada. Mas eu era campeã do 90-90. Chegava no orelhão lá, cobrar. 90-90. Aí tocava aquela musiquinha, né? Tem pobre ligando pra mim. Gente, datamos, pronto, esse podcast, acabou. Viu, mas conte das matérias. Quando a primeira é a questão de campanha, né? A gente fala muito disso, da questão do plano, né? Tanto é que tá aqui, né? Pra depois ir pra ferramenta. Acho que tá um pouco da Exato. essência. Depois você fala, olha lá, trabalha o estilo do plano pra você ver os princípios da comunicação pra lá na frente você falar, agora vamos pensar em ferramenta aqui. Exato. Conta um pouquinho do que você pensa sobre isso, porque saber se vai ser um vídeo, se vai ser um cartaz, ou se a melhor coisa é escrever com um giz numa lousa e aquilo fala, né? O que você pensa disso também, né? Exato. Para mim, isso passa, mais uma vez, está dentro do planejamento, né? E de você estudar, né? O que vai ser comunicado e para quem vai ser comunicado. Que é teu público, né? Público. E o momento, né, também. Então, por exemplo... E o tema, né? Então, O que é? Dependendo do tema, pô, nem formaliza, né? A gente vai ter que pegar, conversar com os gestores. Mais uma vez, voltamos para acordo coletivo. Né? Você senta com os gestores e fala, é isso que vocês têm que falar, não pode pôr nenhuma vírgula. E reza, né? Depois você volta e reza. Então, você não formaliza, você não faz nada. E depois você manda, depois vocês vão receber aí o acordo coletivo, ou vai estar na intranet, ou vai receber por e-mail, vocês vão receber aí. Tem outras coisas, dependendo do tema, dependendo do momento, um vídeo pode ser muito bacana, né? Então, vai depender também do público. Agora, na pandemia, poxa, limitou muita coisa, né? Então, por exemplo, um cartaz, dependendo da... Eu, por exemplo, eu tô 100% home office, então não existe comunicação, quase não existe comunicação física. E até por isso, quando a gente faz, ela acaba sendo muito valorizada. Então, eu tenho a empresa não é muito grande, então eu tenho a sorte de poder
mandar coisas para casa das pessoas, né? Então isso também acaba fazendo diferente. Mas aí você guarda aquela oportunidade para o físico, né? E aí eu acho que um outro ponto que a gente também tem que levar em consideração quando a gente fala antes de desenhar a campanha também, legal, ou tá todo mundo em casa, ou as pessoas estão dispersas, ou não importa. Tem que ser comunicação eletrônica. Cara, é o excesso de informação, né? É isso. E eu tenho achado, eu de verdade acho que essas novas modalidades de comunicação também são muito importantes para a gente considerar. Um podcast eu acho fenomenal a gente ter um podcast. Até porque tem coisas que dá para você usar internamente, mas tem coisas que você pode usar para fora também, né? Então, isso também é muito bacana. E tem o processo que ajuda, né? Porque você pega uns comunicadores assim que não manja muito das coisas e fala assim, traz convidado bom, a gente vai fazendo as perguntas e os caras enriquecem o programa. Então, eu acho que podcast pode ser uma comunicação mais moderna, né? Agora a segunda onda, né? Que a gente está vivendo a segunda onda do podcast. Pode ser uma alternativa. Eu acho que também, então, a gente também não precisa ter medo, né? De ousar, de usar novas ferramentas. Como é que você torna também a comunicação mais colaborativa? O mais importante é você alcançar teu público, exato, né? E você transmitir a mensagem que e quem que você tem que envolver para isso, né? Que é mais uma vez, eu vou lá e vou divulgar isso daqui direto para todo mundo e o gestor vai saber junto com todo mundo? Será que ele tem que saber junto com todo mundo? Ou não? Ou será que eu faço em etapas? Porque daí você começa a falar de campanha mesmo, né? Que a campanha pode ser, porque eu vou comunicando cada assunto de uma vez, ou eu posso comunicar cada público de uma vez. Aí você começa a entrar na parte estratégica, né? O empoderamento que você vai dando pro gestor, né? Trazendo ele para você, né? Também. Exato. Fora a coragem do cara que vai dar o tapa lá, né? Porque eu já tenho umas empresas que a gente atende. E é engraçado que o passo que dói é o passo do momento de falar assim, tá aqui e agora alguém tem que comunicar, alguém tem que assumir o microfone, vai. E não é só aquela dor de barriga da fala, mas tá aqui, tá o plano, etc. Mas você fala, e a coragem para a exposição, né? Porque às vezes nem sempre tem, cara. É muito doido isso. E nem sempre ele concorda, né? Exatamente, esse cara. é um... E aí? Porque você trabalha com o gestor, você fala assim, você tem 70% do time que tá junto, 30% que não tá. Esse cara vai jogar contra. Como é que eu trabalho, né, a mentalidade dele? Porque ele... Nem sempre o que é melhor pra gente, a gente tá de acordo. Porque a gente talvez não tem maturidade naquele instante pra fazer uma leitura um pouco mais ampla. E às vezes não é só o trabalho de trazê-lo e ele vai ter que comprar a ideia e entender. Às vezes é seguir com o plano sabendo que às vezes é a gente que não compra. Às vezes é a gente que não também. compra. Mas você sabe o que tem por detrás, sei lá. Se eu não... Eu já vivi algumas situações de não existir mais aumento por mérito. Só o legal. Porque o legal já cobria todo o budget do ano, né? Ainda a gente ia ter que pedir dinheiro para alguém, passar o chapéu de alguma forma. Eu sei que por trás, não ter o aumento por mérito significava não ter gente demitida. Mas eu não vou poder falar isso para a pessoa. Eu vou falar para o gestor, não é isso, né? Não é assim que a gente vai fazer. Mas eu não concordo, mas eu entendo o que tem por detrás. Mas algumas vezes a gente nem entende, né? A gente fala, não concordo, não entendo, mas sou obrigada a fazer. É aquela história, né? Assim, você dá notícia boa, é relativamente fácil, todo mundo quer, né? Você dá notícia difícil... né? A coisa já essa te ensina, essa te tira da zona de conforto. Situações assim, não é fácil, não. Nem um pouco, mas é o que você falou, ensina muito. Acho que é uma coisa, e assim, você tem que levar a transparência para as pessoas e para que as pessoas compreendam, né? Eu acho que uma coisa legal do comunicar e do se fazer entendido do outro lado, tem um lance com você saber lidar com os haters, que é uma parada um pouco da internet que a gente tem hoje, né? Que é assim, cara, eu vou me posicionar, eu preciso me posicionar. E eu sei que tem gente que não vai gostar. Quando a internet você tem uma máscara protegida por um computador, você vai lá, xinga, você fala as piores palavras pra pessoa, sabe? Você não tem Isso é horrível, lógico, é difícil lidar com isso, né? Às vezes as recomendações, quem passa por terapia fala, abandona o mundo das redes, fala o que você tem que falar, mas não fica olhando o que as pessoas pensam disso, né? Porque... eu acho que o outro lance é você conseguir ouvir
quase que filtrando exatamente é o que você ouve e você não pode levar para casa, sofrer com aquilo, sabe? Tipo assim, você tem que ter o limite entre o paciente e você pro ajuda, mas depois você fala tchau. Porque vai ter isso, cara. Você tá na empresa, a gente comunica um resultado que não é tão legal. Você sabe que as pessoas vão ficar muito tristes e tal. Ao mesmo tempo que você comunica, você já sabe que você vai ter que se desdobrar em energia para trazer de novo as pessoas pro eixo, sabe, cara? Exato. Então você fala assim, olha que processo de comunicação, como ele desgasta nesse caminho todo. Exato. Por isso que às vezes é mais fácil falar, não me posiciono, aumenta o salário. É o que eu tava falando hoje. Aumenta o salário do cara e facilita, porque comunicar desgasta, suga uma energia que você fala, vamos voltar pro processo operacional e montar as peças que eu tenho que montar e 5 da tarde eu saio, tchau, e não esquenta a cabeça, porque você fala, Exato. E aí, assim, muitas vezes essas notícias mais dolorosas não é a gente quem faz, né? É o gestor. É o gestor. E aí, como é que você ajuda? Tanto que, assim, o que eu tenho feito muito hoje, eu vou junto com o gestor, né? Ponho a parte mais corporativa ali né? Dentro do assunto. E depois que eu desligo, a primeira coisa que eu faço, eu mando uma mensagem pro gestor. Como é que você está se sentindo? Né? Como é que você tá? Você quer conversar? A pessoa, não, tá bem, tá. Não sei o que. Nossa, não, foi difícil, preciso conversar. Aí eu ligo de novo para conversar com o gestor. Né? Acho que esse é um cuidado necessário também. Acho que uma das chaves de sucesso para todo esse processo de comunicação, isso qualquer aspecto, né? Acho que é empatia, Exato. né? É tanta empatia para saber assim, bom, eu vou comunicar para aquela pessoa como é que ela gostaria de receber, como é que eu, né? Se eu fosse ela, como é que eu receberia? E também para quem está junto de você fazendo a comunicação, gestor, muitas vezes, né? Como é que você se coloca no lugar dele também, né? Como é que você ajuda ele a fazer isso? Porque às vezes você tem notícia ruim para dar, Exato, né? exato. Não é simples. E assim, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida. Essa é sempre a minha pergunta. Quem cuida de quem cuida? Então, eu tenho feito um trabalho mais... óbvio, né? Eu olho para todo mundo, mas assim, como é que eu cuido com um olhar diferenciado para o gestor também, né? Que é mais do que você dar formação e dar curso, ensinar como dar feedback e tal. É mais do que isso. É o humano, é o né? humano. É o humano. E isso vem muito desse meu outro lado terapeuta, que é o cuidado integral, que é o que a gente estuda dentro da abordagem de psicologia que eu me interesso, e é realmente você olhar ali, é um ser humano que tá ali. Pode até ser uma pessoa que você não gosta, mas tem um ser humano que tá ali sofrendo, né? E como é que você vai ajudar aquela pessoa? Até principalmente as pessoas que normalmente fazem algumas coisas não muito bacanas, inclusive no ambiente corporativo, provavelmente a pessoa tá fazendo aquilo porque ela tá sofrendo. Como é que você encontra humanidade naquela pessoa que está prejudicando outra, né? E aí, como é que você ajuda o gestor a encontrar essa humanidade? Sim. Então, eu acho que esse é o lado. Eu, por sorte, consigo fazer hoje na empresa que eu tô, porque ela não é grande o suficiente para isso sair do meu, né, do meu olhar. E aí eu lance, como é que você, então, vai preparar o gestor para fazer isso por você, quando você já não puder estar lá, né? Então, acho que é todo esse trabalho. E aí é o cuidado integral. Isso vai além de benefício, né? Óbvio, você precisa ter todos os benefícios. Você vai ter que ter... Porque muitas vezes a pessoa vai precisar realmente procurar uma terapia, ou tomar remédio, enfim, você tem que ter todo esse respaldo, mas tem que ter alguém ali que a pessoa fala, cara... eu sei com quem eu posso contar, sabe? É tipo o Capitão Nascimento, Tropa 1, que ele tá naquela crise, aí ele fala, vou passar pela psicóloga, né? Daí ele chega, bom, toma aqui junto. O que você vai falar? O que eu vou contar pra você? O que você vai contar pro meu superior? Olha, veja bem. Contar não, eu quero te ajudar. Obrigado, minha senhora. Tchau. Mas essa ajuda é fundamental. Você vê que a gente teve um episódio de uma das aulas, falando de variável. E aí, quando a gente estava chegando, assim, próximo do fim da conversa, o Rogério, né? Rogério falou, pô, e você nem me perguntou ainda como é que eu faço variável, né? Eu falei assim, pois é, porque acho que a grande parte interessante não é nem a exploração do mecanismo, é o entendimento do negócio. Exato. É tipo o que a gente está fazendo aqui agora. O processo de comunicação, antes de você decidir que vai mandar um e-mail, né? Antes daquele e-mail sair da tua caixa,
Cara, tem tanta variável antes que você deve pensar, sabe? Projetar já caminhos possíveis. Não é aquela história, né? Me dá um modelo de e-mail, me dá um modelo de comunicação, né? Não é isso. Tanto que daí no módulo 2, 3 tem ali aspectos de comunicação eficaz, barreiras, comunicação de remuneração e comunicação da proposta. Exato. Tipo, são duas coisas também. Situações especiais. Aí começa a entrar um pouquinho mais, né, nos fornecedores e tal. Mas são aspectos. Mas a aula todos... tem um aspecto que também é o vamos lá, vamos fazer, né? Porque E aí começa ali no... o módulo 4, 5 e 6, vocês estão lá, etapa 1, 2, 3... E é a parte mais legal, né? É a parte mais legal, porque daí você tem um estudo de caso. Legal. E que as pessoas vão colocar na prática. Eu acho que isso é a grande diferença, né? Porque ler é isso, né? Hoje em dia a gente lê em qualquer lugar, ou vê um YouTube, mas alguém ali... Você ter o respaldo de... Dentro de um laboratório, entre aspas, aplicar as ferramentas é muito bacana. Sim. É aí que as coisas... Aí que a mágica acontece. E é muito legal também porque a gente sempre tem uma diversidade ali de público, né? São pessoas ali de diferentes níveis, são pessoas de diferentes setores, segmentos, experiências. A troca é incrível. A troca fica um negócio muito legal, né? Sim. Então, assim... te desperta a ver pontos que você não tinha visto naquele momento, te chama atenção para algumas coisas, né? Que o outro viu, você não viu, ou você entendeu de um jeito diferente, né? Eu acho que outra coisa também que eu achei riquíssimo, que a gente teve a oportunidade de fazer uma dos cursos, né, dos módulos da certificação. E eu não sei se... Acho que com vocês deve ser também, que vocês separam a turma. Então, ficam times mistos e vocês não ficam 100% do tempo da discussão junto. Que eu acho que isso é bom, porque se você acostuma a fazer o negócio ali... A gente fica muito... Né, são muitas horas que a gente passa ali com vocês, com mentores e tal. Mas no dia a dia não vai ter. Não vai ter. E vai ser um time misto de pessoas ali que às vezes vai ter que misturar fornecedor, igual tá aqui, gente com quem você vai precisar conhecer e pensar numa solução junto. E esse laboratório de separar a turma para fazer o exercício, é isso, né? É justamente gente que você não conhece, para você pensar, pensando diferente. E o mentor tá lá. Ele tá assim, daqui a pouco eu volto. O professor fala assim, daqui a pouco eu volto. Fiquem aí. E aí você vai... que não é pra você dar resposta, falar assim, não, é o copia e cola, né? Faz isso aqui. Não, discutam e vejam o que é melhor, E também né? porque tem muitas formas de chegar naquele caminho, né? Sim. Que ali a gente só tá como um facilitador, né? Facilitador e né? Dali as balizas, mas... Claro. Com certeza aquele grupo vai chegar numa solução que eu jamais tinha pensado, né? Então, isso é muito legal. E a troca é incrível, realmente. A troca é demais. Eu costumo brincar que remuneração é que nem Neston, né? Existem 1000 maneiras de preparar, invente uma, né? Então é isso, né? Acho que remuneração é isso, comunicação é isso, né? Então a gente, né, cada caso é um caso. Eu acho doido isso. Se a gente... Eu sempre falo disso, né? Por exemplo, a influência do judeu. O Deus do judeu fez isso, né? Quando ele cria o jardim, ele bota o homem, ele só vem no fim do dia bater um papo com ele. Durante o dia, ele falou, o poder que eu botei no você é pra você mesmo fazer o que você quiser. Até se quiser fazer coisa errada, você faz. Então, tem o lance muito de deixar sozinho. Faz a tua bebida, do jeito que você quiser, E não só isso, é do tipo, de você aprender a chegar pra alguém que é superior a você, superior no sentido de Deus, né? E dizer... Fiz isso, aconteceu isso. Contar. Aí a comunicação porque de você acha novo. que Deus, quando comeram lá o fruto lá, você acha que Deus não sabia que tinha acontecido? E falou, Mas ele chegou assim, Adão, cola aqui. Não podemos escrever assim. Cola aqui, Adão. O que você fez, rapaz? Você acha que Deus não sabia que ele tinha comido? E aí vem aquele negócio assim, você tem que aprender a contar o que você fez. Você tem que aprender a contar. Porque quando você conta, é muito doido. Porque quando ele faz essa pergunta, ele diz assim, a mulher me deu um negócio pra eu comer, tá vendo? Ele já pegou a intriga. Ele falou assim, não, rapaz, tu é responsável pelos teus atos. Já tirou dele da reta, né, cara? Exato, você tá querendo não fui eu não. A mulher me deu um negócio. Não, meu amigo, tu é responsável pelos teus atos. Você vai ser penalizado por isso, né? Então, é muito... Essa arte da comunicação... Ainda nem tinha alimentação por sondas, tá de novo? Muito legal. Muito bom. Cara, o curso é maneiro. Eu tô curtindo essa série, assim, Carlos. Eu até agradeço muito você trazer os professores pra cá. Imagina, eu que agradeço, cara. Porque cada conversa dessa é um aprendizado pra gente, né? Gente, os cursos são incríveis. Eu falo que você sai, mas você sai com mais
problema do que você entra. Mas é a vida, Mas né? é a Isso aqui vida. que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. São Né? as Então é bom que você Exato. deixe pergunta mesmo. Você sai de lá falando, gente, mas eu não sabia que eu tinha esse problema. Gente, Agora eu vou resolver. o bom consultor é aquele que sabe fazer as perguntas certas. Exato. É um pouco de jornalista. É um pouco de aí a gente jornalista. volta. E a gente volta no Ai, começo. Thiago, É o Isso. Simba da vida, é o Simba lá, que a pessoa tá ouvindo e fala assim, eu já ouvi isso em algum lugar. Foi aqui mesmo, lá no começo. Abre o podcast aí de novo, abre o podcast. Gente, que arco perfeito isso. Só dois comunicadores incríveis fariam. Deixa Mas você sabe que tem um livro, A Sutil Arte de Ligar o... Pip. Ele fala isso, né? Que a vida é resolver problema. Quanto menos problema... Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas de mais idade que chegam mais não vou falar final da vida, mas assim, num estágio mais avançado. E aquela vida vai ficando meio vazia, no sentido assim, já não tem mais um trabalho. Os filhos já estão criados pra fora. Já tem o círculo de amizades ali, diminuiu, sei lá. E aí, não tem mais problema pra resolver, né? E dá um negócio assim do tipo, nossa... É um vazio, né? E a vida vazio, né? se você parar pra pensar, se a gente tirar os problemas, fazer, não quero mais problema, já chega de problema... Acabou a vida, acabou o trabalho. Trabalho é resolver problema. Fica sem graça, Só né? existe seu trabalho porque tem problema pra resolver. Exatamente. Às vezes eu falo isso pros meus funcionários. Meu filho, é por isso que você tá aqui, né? É. Tem esse problema, Pra imagina se resolver eu tivesse, eu não estaria aqui. Se tudo funcionasse bem sozinho... Não ia precisar. Mas, eu vou dizer que um momento aí da minha vida, eu tive um sabático meio obrigatório. Gente, lida só com os seus problemas. É muito melhor resolver os da firma. Os nossos são muito mais cabeludos, assim. Quando você só olha pros seus problemas, Cara, o negócio é pesado. Tanto é que as pessoas pesado. não gostam de olhar pra elas mesmo. É uma Não. dificuldade enorme, né? por isso Você que é- pode explicar, né? Eu brinco que a minha ansiedade ela começa na sexta-noite. Durante a semana eu tô cuidando do problema dos outros. Tá uma delícia. Pode crer. Poxa, então dá aquela mensagem final aí pra todo mundo que está te vendo. Tem essa câmera, tem essa... Corta pra mim, corta. Uau. Ainda bem que eu tô de máscara, porque não está no meu melhor ângulo. Brincadeira. Gente, bom, além de convidar vocês para fazer esse curso, porque realmente ele é uma abertura aí de consciência, de entender como é que você está encarando as coisas, eu convido vocês até justamente essa postura de humildade, sabe? Eu não sei tudo, né? Eu não sei tudo de comunicação, eu não sei tudo de remuneração, e é essa abertura, essa curiosidade que vai fazer a gente conseguir dar passos mais consistentes, sabe? E a gente, felizmente, está caminhando para um mundo, quando você pega um Simon Sinek da vida, está caminhando para um mundo que fala assim, cara, todo mundo vai falhar, né? Então, beleza. Então, convido vocês a terem essa abertura para não saber de todas as coisas, para não terem todas as respostas. E para vir para o curso para começar a ter algumas respostinhas aí para os seus problemas. Vão ter mais problema. Pra curar um pouco a Direcionamento. miopia, né? Pra começar a se envolver em problemas maiores. Né? Exato. Muito Show. obrigada, viu? Obrigada gente a que todos agradece. vocês. Prazer nosso, sensacional. Nath. Valeu. Muito bom, valeu, Nath. Emer, valeu. Passou Obrigado. rápido. Todo mundo fala isso, Voando. né? Fica Fácil. viciado depois. Eu Você quer fazer de Quer novo, voltar, de novo. vai. O Carlos aí, ó. Pois é, eu já tenho... Eu sei, tô lá ouvindo aí. Eu tô tentando minha cadeira cativa. Pois é, muito bom. Já Vai escrito Carlos Muito na bom, cadeira. né? Delícia estar aqui. Acho que a gente fala muito esse negócio, né? Da gente compartilhar ideias, conhecimentos, enfim, um fórum. Acho que é muito bacana isso, né? E todo mundo que depois escreve e coloca lá o que achou do que a gente falou, tal, isso é muito bacana. Acho que a gente vai numa crescente, é muito legal isso. Bom saber que você só não tá em contato com a gente pra pegar minhas figurinhas do WhatsApp. Ele já falou gente, que é muito falei bom, pra ele ela, falou, falei assim, ele são as já falou. melhores. Figurinhas da Fernanda São as melhores, são as melhores. Pode levar. Às vezes ele me manda assim, ele escreve alguma coisa e fala, tô esperando qual figurinha vai vir. Aí eu falei assim, não quero nada não, só mandei um oi pra você mandar uma figurinha, né? Tá vendo? Exato. Estratégia de Aí. comunicação. Fernanda, eu preciso fazer uma comunicação, eu não tenho figurinha suficiente. Suficiente. É mais ou menos Aqui, isso que ó. eu preciso falar. Você tem uma figurinha para isso? Cara, é impressionante. E ela Eu queria- tudo ela que vai ter. precisa. E eu acho assim, se eu pudesse dar uma dica aqui pro pessoal do WhatsApp,
Podiam ter pastas. Temas, eu perco tudo. Porque assim, Eu você nem fica lá. uso. Aí eu tenho uma figurinha que assim, peraí que eu tô procurando a figurinha. Que é pra pessoa esperar que eu tô Entre ali as procurando. 5.834 É que nem os salvos do Instagram. É isso. Pô, salvos do Instagram eu tenho lá onde comer, onde Isso, beber, isso. o que comprar pro meu E apartamento. lista de tudo, sim, pro tenho gato. também. Tenho É também. assim. É isso aí. Foi. Tá vendo? Fica a dica aí, ó. Fica a Aí. dica aí. O pessoal do WhatsApp que nos assiste. O Mark. O Mark. Pô, Mark. Muito obrigada, Valeu. então, Nath. Obrigada, Carlos Hermer. Obrigado. Valeu. Vai dar um soco no meu braço. Espero que você tenha gostado também desse papo. Como a gente gostou, curtiu, aproveitou aqui. E também manifesta aí na plataforma que você tá, aperta o joinha. Escreve aí pra gente o que você achou. Se a gente falou alguma coisa, você tem algum case pra compartilhar. Como o Hermer fala, não precisa falar o nome do santo, só fala o milagre. Escreve aí que a gente sempre lê os comentários. Entra lá no site da Forma, vai ter tudo no diário de bordo nosso, no quintodiaútil.com, todos os links. O LinkedIn da Nath, o contato também, LinkedIn do Carlos, o site da Forma, tudo lá para você poder seguir os dois aqui, os seus futuros professores, mentores aí, nesse processo de aprendizagem. E vai ter lá também uns podcasts aí, o TEDx, que a Nath participou, vai ter tudo lá para você conferir e conhecer um pouquinho mais da Nath, além da conversa que a gente teve aqui. Beleza? É isso aí, muito obrigada, até a próxima e tchau! Valeu!